Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor aos irmãos que ainda não pude cumprimentar. Para nós é uma grande honra sempre estar aqui, né, trazendo a palavra do Senhor. E eu creio que, eu sempre gosto de falar isso, que para nós é um privilégio, é um desafio ser um instrumento para trazer aquilo que o Senhor Deus tem nos direcionado, nos mostrado. Eu tenho certeza que nessa noite Ele tem algo para mim e para você, que Ele já começou a fazer no louvor. Ele já começou a fazer maravilhas. Eu tenho certeza que você já não é mais o mesmo desde quando você entrou aqui. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Aleluia. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra lida. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor já se manifestou a tua presença neste lugar através do louvor, através das orações que foram feitas neste lugar. E fica à vontade entre nós. Esteja no nosso meio, falando em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar. E eu estava, analisando exatamente aquilo que o Senhor realmente tem procurado trazer para mim, para você. E eu comecei a analisar realmente o porquê da nossa história como cristão. E eu achei interessante que hoje pela manhã o Senhor já estava trazendo algo para mim, assim, trazendo a importância da gente poder estar aqui numa escola bíblica dominical, a gente poder estar aqui tendo um aprendizado e da gente também estar se reunindo aqui neste momento. E eu comecei a buscar do Senhor realmente qual é a importância dessas reuniões. E o Senhor realmente começou a direcionar algo para mim muito interessante, que dizendo que o único motivo dele, dessa nossa reunião, o único motivo de nós estarmos reunidos tem que ser Cristo. Ela é uma escola dominical, é aqui. O único objetivo meu, seu, de estarmos aqui é aprender sobre Cristo. E mais nada. Se você quiser aprender sobre como ser um médico, como ser um advogado, você vai para uma faculdade, mas aqui nós aprendemos sobre Cristo. E é bom a gente ter uma faculdade, a gente estudar, a gente aprender outras coisas, para a gente poder viver neste mundo, mas não é mais importante do que eu aprender quem que é Cristo, porque é Ele que diz: eu sou o caminho. Eu acho interessante que ele fez essa pergunta para várias pessoas, e assim para os discípulos ali, ele fez essa pergunta: olha, o que as pessoas dizem que eu sou? E ali os discípulos foram falando realmente o que as pessoas falavam quem era Jesus. Uns diziam que era João Batista, que era Jeremias, que era Isaías, ou que era um dos profetas. E, enfim, Jesus entendeu porque eles não conheciam quem que realmente era Jesus. Então, eles imaginavam quem que era Jesus. E depois, de repente, ele trouxe uma pergunta para os seus discípulos. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Então, ali ele teve duas respostas. Uma que era o que as pessoas diziam, e ele queria ouvir dos discípulos. Porque ele falou: olha, vocês estão comigo, vocês caminham comigo. Então, quem que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, ali, muito audacioso, assim, gosta de se manifestar, chegou e falou: oh, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certeiro, Foi em cima. Eita glória. Aí Jesus falou: olha, é isso aí. Mas não fica convencido não, porque não foi a sua sabedoria, o seu conhecimento que te revelou isso não, que foi meu Pai que está no céu que te trouxe essa revelação. Então às vezes ele se achou, muitos anos de teologia, então mas não, ele falou: não é para a sua sabedoria, não é para o conhecimento humano, mas foi pelo meu Pai que te trouxe esse entendimento. E ali a gente começa a entender que aqueles que caminham com Cristo, aqueles que estão perto de Cristo, eles têm uma revelação do céu, eles têm algo que vem dos céus. Mas o mais interessante é que Jesus, ele entendeu que as pessoas tinham uma resposta, sim, quem era ele, mas o próprio Jesus também tinha uma resposta dele, quem que realmente era ele. Que aqui nesse texto ele diz para os seus discípulos que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando ele estava dizendo isso é porque ele começou a falar para os discípulos: olha,
não turbe o coração de vocês. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo lá preparar um lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês e vocês vão morar para sempre comigo. Quando eu li esse para sempre comigo, eu lembrei do meu sobrinho. O meu sobrinho, quando ele gosta de brincar comigo, porque eu gosto muito de brincar. Então eu chego lá, então ele se identificou comigo, porque criança gosta de brincar. Então eu já fui assim, no agrado dele, né? Já fui brincando com ele. Então quando eu chego, ele já, vamos brincar, não sei o quê, já me puxa para poder brincar. E quando eu chego para poder brincar com ele, ele fala assim, você vai ficar para sempre comigo? Porque eu sempre brinco com ele um pouquinho, falo, titia, agora tem que trabalhar. Às vezes eu vou lá em casa almoçar e tá lá, eu brinco um pouquinho com ele, 1h30, mas daqui a pouco ele fala, titia, já tem que trabalhar. Aí ele já fica assim meio tristinho. Aí quando eu volto, ele fala assim, agora você vai ficar para sempre comigo? Eu falei, eu vou ficar para sempre com você. Na minha folga ele se deleita, né? Porque eu falo, vou ficar para sempre com você, minha folga é toda sua. E Jesus, eu imaginei, né? Assim, a minha alegria foi isso de ver essa criança falar, olha, você vai ficar para sempre comigo, me perguntando. E a minha resposta foi ele, eu vou ficar para sempre com você. E Jesus nos deu essa resposta, porque a intenção nossa é realmente ficar para sempre com Jesus. Não é? Quando os discípulos estavam ali no Monte da Transfiguração, ali estava tão bom, quando ele viu ali a presença de Elias, né, a presença de Moisés, e Jesus ali, ele falou, olha que maravilha, está tão gostoso aqui. Né? É bom nós ficar para sempre aqui. Ele falou, Jesus, você quer que a gente monte uma tenda, né, 3 tendas? Nós nem precisa não, nós fica aqui, né, no ar frio aqui mesmo, mas a gente monta uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, ficaram aí. Porque estava lá, estava bom, eles queriam ficar ali para sempre. Mas Jesus falou assim, não, ainda tem muita coisa para a gente fazer lá embaixo. Né? Foi aí que eles pegaram e desceram. Então, mas Jesus, ele deu essa certeza para nós, eu estou indo com meu pai preparar um lugar. E este lugar que eu estou indo preparar é um lugar maravilhoso, e eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para levar vocês para lá. E os profetas já falavam, olha, porque nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor está preparando para nós. Então são coisas maravilhosas, são coisas lindas, são coisas, né, grandes, que a gente pode realmente estar, igual eu falei com, não sei se foi para um adolescente que estava dando na escola hoje, eu falei assim, você pode ir nesse lugar mais lindo que a gente pode imaginar, né, aqui na face da terra. Eu que muito conheço só Belo Horizonte mesmo, então no Mangabeiras, né, no lado da Savassi ali, para o lado da Pampulha, mas tem gente que conhece belezas muito mais, que os seus olhos podem ver, mas não chega aquilo que realmente o Senhor está preparando para nós. Então são coisas maravilhosas. Então é isso que realmente foi o objetivo de Jesus, está vindo aqui. Quando ele veio para realmente nos preparar os discípulos, para que ele pudesse falar assim, olha, eu estou preparando vocês, agora vocês estão prontos, vocês vão realmente continuar enquanto eu vou preparar um lugar. E quando eu vou preparar um lugar, vocês continuam fazendo a minha obra aqui. Porque quando eu voltar, eu quero voltar e arrecadar todos aqueles que são meus. E eu vou arrecadar para que eles possam morar para sempre. E ele pegou e falou assim, como vocês me conhecem, vocês também conhecem o caminho. Vocês sabem como que faz para chegar lá. Aí Tomé disse, não, Senhor, nós não conhecemos o caminho. Ele nos mostra o caminho, nós não sabemos qual que é o caminho. Ele falou assim, não, mas vocês estão comigo, vocês não sabem o caminho, eu tenho ensinado vocês há tanto tempo, vocês não têm aprendido nada. Ele falou assim, eu sou o caminho. Eu estou com vocês, vocês não me conhecem, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falou assim, então quem realmente, né, ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Porque ninguém pode vir, né? Ele falou, vim porque ele também é o Pai. Ele falou, ninguém pode vir ao Pai, né? E quando ele falou que ele é o Pai, o outro, que é o Felipe, falou assim, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falou, né, mais um, né? Ele falou, Felipe, mas eles estão com vocês. Então, querido, fica imaginando Jesus o tempo todo que caminhou ali com os discípulos, ele ensinava, ele explicava, olha, eu sou o Cristo, eu sou o Pai, eu sou o caminho. Mas eles não entendiam, parece que eles estavam, né, entravam aqui, saíam ali, e eles foram fazer uma pergunta que Jesus já tinha explicado para ele quem que ele era. Ele falou, eu sou o caminho. E muitas das vezes a gente não entende o que é o caminho. Né? Qual que é o caminho? O que caminho é esse? Que Jesus, que caminho é esse? É o caminho que me leva para onde? Então, quando a gente fala de caminho, a gente sabe que tem uma direção. Que realmente ele nos conduz para algum lugar. Então, o caminho é uma direção que nos leva realmente a uma resposta. Que eu creio que é que todos nós, o motivo de estarmos reunidos, o motivo de estar realmente na presença do Senhor, é porque muitas das vezes nós queremos uma resposta.
Nós queremos algo que realmente venha realmente nos dar a certeza que este é o caminho. Por isso que ele diz que eu sou o caminho. Se entrar nesse caminho, você vai encontrar a verdade. O que é a verdade? É a resposta que eu e você estávamos procurando. E quando você encontra essa verdade, a verdade quer dizer que é a ausência da mentira. Quando você encontra a verdade, você realmente sai fora do engano. Você sai fora das coisas erradas. Então você começa a caminhar. Então ele fala, olha, o caminho é esse. E se você continuar nesse caminho, você vai para um alvo. Que o nosso alvo é Cristo. E Cristo é a nossa salvação. E a salvação é a vida eterna. E ele disse, eu sou a vida. Então, querido, é em Cristo que nós temos que apegar. É em Cristo que nós temos que aproximar. Ontem eu estava falando para alguns jovens aqui ontem à noite. Eu estava falando da importância de nós procurarmos realmente a fazer com que Jesus seja conhecido. As pessoas estão realmente sem direção, as pessoas não sabem para onde que estão indo, e você às vezes sabe o caminho, você pode direcionar ela por esse caminho. Porque as pessoas não conhecem esse Jesus. E quando as pessoas conhecerem Jesus, elas vão entrar nesse caminho, elas vão ver que ela não vai querer sair mais, porque este é o caminho. Quando aquele que realmente entra por esse caminho, e ele continua e chega até a verdade, aí ele não é mais enganado. Porque muitos entram pelo caminho, mas às vezes chega lá na frente, antes de chegar na verdade, que é uma resposta que está esperando, ele pega e desiste, sai fora. Mas o caminho é para você caminhar, passar pela verdade e chegar até a vida, que é o próprio Jesus. Querido, é isso. É isso que nós precisamos, sabe? Para fazer com que as pessoas entrem por esse caminho e permaneçam nesse caminho. Porque quando lá em João 16:15, ele fala assim, olha, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês para que vocês possam dar fruto e o fruto de vocês permaneçam. Quando o seu fruto entrar por esse caminho, você precisa estar com ele até ele conseguir encontrar a verdade. Porque quando ele encontrar a verdade, ele não vai querer largar mais. Porque ele não vai ser mais enganado. Porque existem muitos caminhos, querido. O próprio provérbio fala assim, olha, caminhos que para o homem parece ser bom. Então, tem muitos caminhos que você vai entrar, você vai achar que esse é o caminho. Parece ser bom? Sim, mas às vezes não é. É o caminho que te leva realmente à destruição. É o caminho que te leva realmente à perdição. Mas você precisa entrar nesse caminho que é Jesus. E quando você chegar até na verdade, você vai encontrar realmente a sua resposta. E quando você encontrar a sua resposta, você entender que é isso que você realmente precisava, você não larga mais. Aí você vai até, você precisa, e qual que é essa verdade? É essa experiência que você precisa de ter com esse Jesus. Porque quando você não tem experiência, querido, você não tem motivação nenhuma. Eu sempre aproveito nas minhas palavras e conto, hoje eu não vou contar uma história, sempre tem uma historinha, um testemunho meu, mas é para vocês entenderem como que realmente é bom a gente ter experiência com Cristo, porque isso nos fortalece cada vez mais. É na simplicidade, quando a gente vê assim as coisas acontecendo, e fala assim, Deus, você é bom demais, você existe. É na simplicidade. Igual contei uma vez aqui, eu precisava de 5 centavos para mim comprar um picolé. Picolé era 45, era 50 centavos, eu tinha só 45, eu precisava de 5 centavos. Eu falei, eu vou achar 5 centavos na rua. Eu tenho fé para achar 5 centavos na rua. Aí a sorveteria estava logo uns 2 quarteirão da minha frente. Falei, até lá não é possível que eu não vou achar. Tem gente que joga fora, né, 5 centavos. Aí quando eu estava chegando perto da sorveteria, não achei nada. Eu falei, misericórdia, cadê minha fé? Não tem fé para achar 5 centavos? Mas aí eu atravessei a rua, falei, não quero nem passar pertinho daquela sorveteria ali, não. Eu vou passar longe, né? Porque o picolé era tão gostoso de coco, você chupava assim, era mais coco do que picolé. Eu peguei e falei, vou passar longe que eu não quero nem ver. Mas a hora que eu atravessei, eu falei, oh Deus, mas seria tão bom se eu achasse esses 5 centavos, sabe por quê? Porque eu ia te glorificar demais, eu ia entender assim, que é nas mínimas coisas o Senhor cuida da gente. Eu ia entender assim, que o cuidado do Senhor é nas mínimas coisas. Eu não estou te pedindo 500 reais, não, eu estou pedindo 5 centavos. E se o Senhor me desse 5 centavos, eu ia te glorificar demais. E eu continuei caminhando. E quando a sorveteria assim, e eu outro lado de cá, tinha um camelô assim, a hora que eu olhei para o chão, tinha 10 centavos. Eita glória! Querido, não tem lógica, não tem como não servir, sabe? Não tem como. Essa experiência que a gente fica. Então, é quando você entra para a verdade, as coisas são reveladas para você. Aí você fala, Deus, que maravilha. Você viu, eu pedi 5, você me deu 10, deu o dobro. Eu fui lá, a igreja era linda, fui lá e dei 5 centavos de dízimo, né? Foi 100% de dízimo. Eu falei, achei estranho, mas 5 centavos, mas você não pediu 5 centavos? Então eu te dei 10, agora 5 você põe na minha
ficou uma oferta. E hoje, quando eu olho para o chão, se eu vejo 5 centavos, eu não pulo, eu pego. Mesmo que eu estou precisando, eu falei, um dia esses 5 centavos me ajudou. 5 centavos, né? Sério, eu olho assim, falo, não passo mesmo, vou lá e pego, opa, 5 centavos. 5 centavos foi porque um dia isso aqui tem uma história. Isso aqui tem uma história para mim. Então eu ponho no bolso, chega lá e como meu cofrinho. Entendeu? Então é isso. Esse é o caminho. Zaqueu, outro dia eu contei a história de Zaqueu aqui, porque Zaqueu, as pessoas lá na Bíblia, a gente também conhece a história de Zaqueu, mas muitos conheciam Zaqueu como um malfeitor, como um ladrão, como um impostor. E realmente, eu acredito que ele era isso mesmo. Né? Porque eu falo de mim. Antes de eu conhecer Jesus, eu não era um santo, não. Eu era terrível. Né? Alguns eu conheço, eu conto a história, eu vou contando, mas eu era difícil. Né? O Jefferson ali sabe, né? A Lorena, como é que é a situação, né, Jefferson? Então, a gente sem Jesus, querido, é terrível. A gente sem Jesus é complicado. A gente, né, é avacalhado mesmo. Né? A gente não mede as coisas, a gente se torna assim, né, o impuro, a gente se torna, né, o infiel, a gente faz as coisas, né, tudo errado. E eu acredito que Zaqueu era assim também, não conhecia Jesus. Mas a partir do momento que ele subiu naquela árvore, que ele procurou saber quem que era Jesus, a história dele já começou a mudar ali. Que Jesus falou assim, Zaqueu, desce, que hoje eu vou lá na sua casa. Zaqueu poderia falar assim, mas eu nem te convidei. Mas ele falou assim, mas eu vou lá na sua casa. Eu vou lá na sua casa. Mas interessante é que Zaqueu desceu com alegria. Para Deus fala que ele foi para casa alegre. E com certeza, né, as donas de casa, eles sabem como que é receber uma visita, né? Tem que dar aquele brilho. Opa, vai vir alguém aqui em casa, tem que dar aquela ajeitada. E ele foi para lá, com certeza, dar mais ou menos aquela ajustada, né? Para poder Jesus chegar e estar mais apresentado. E quando Jesus chegou, aí a multidão ali começou a murmurar, dizer quem que era Zaqueu. Apontar, mas como é que ele vai entrar na casa de um pecador, ladrão, cobrador de impostos, cobrando para mais, não sei o quê. E Zaqueu entendeu tudo aquilo e falou assim, olha, Jesus, se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E a metade da minha fortuna, do meu dinheiro, eu quero dar para os pobres. Sabe o que Zaqueu estava querendo dizer? Agora eu não preciso de mais nada, porque você, Jesus, é o meu bem maior. Você é tudo que eu precisava. Então, para mim, eu não preciso de bens, eu não preciso de nada. Devolvo tudo. Mas o mais importante, que o mais importante agora eu tenho. Então eu fiquei imaginando que Zaqueu estava em um caminho totalmente errado. E quando ele deparou com Jesus no caminho, quem tem carteira de motorista, quem tirou, né, a habilitação, sabe o que é uma conversão. Então ele se convergiu, ele converteu, ele voltou, mudou de direção, falou, peraí, então esse aqui é o caminho errado, agora eu vou para o caminho da verdade. Ele começou a caminhar para o caminho que realmente trouxe uma resposta, o qual ele precisava, que é saber como entrar para a vida eterna. E ele abriu mão de tudo, porque ele sabia que ele não precisava. Ele precisava só exatamente daquilo que Jesus estava preparando para todos. Que Jesus falou assim, olha, eu vou preparar um lugar. E Zaqueu falou, eu quero fazer parte deste lugar. Eu quero andar por este caminho. Eu quero encontrar essa verdade. Eu quero entrar nessa vida, que é a vida eterna. Eu queria convidar o pessoal do louvor. Eu quero, querido, exatamente te desafiar realmente a continuar nesse caminho. Se um dia você tentou desistir e sair fora, ou se esse caminho está dando tudo errado, fala assim, peraí, faz igual fala no Apocalipse, você fala assim, lembra aonde você caiu. Né? Volta, arrepende, né? E volta e começa tudo de novo. Isso aconteceu comigo. Eu estava em um caminho, mas não está dando nada certo para mim, tudo que eu faço está tudo errado. E estou só tentando ir. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Aí quando eu parei, falei, não, peraí. Foi igual o Zaqueu, estava dando tudo errado. Quando eu parei, falei, eu preciso voltar. Preciso voltar e começar de novo. Aí eu peguei e fiz a conversão. Voltei lá onde que eu errei. E ali eu comecei a direcionar no caminho. Aí cheguei na verdade, estou em alvo à vida eterna. Aleluia! É isso, querido. É isso. Então, nessa noite, o Senhor nos convida. Né? São 2 convites do Senhor, né? Foi nos prostrar aos pés dele para ele tirar a nossa angústia, a nossa dor, e agora nós voltarmos para o caminho, a estarmos nesse caminho, a nunca desviar desse caminho, a permanecer nesse caminho. Se está dando alguma coisa errada, você está no caminho errado, porque o caminho dele, ele traz luz, ele traz amor, alegria, paz. Então é isso. Então continue neste caminho, porque você vai chegar até no seu alvo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto os irmãos cantam, depois nós vamos estar fazendo essa oração.
E, igual eu falei, você não precisa manifestar, eu estou fora do caminho, ou eu... Não, você sabe aonde você saiu fora, ou se você saiu fora, ou se você não está no caminho, mas você precisa, ou se você está querendo sair, não, eu estava pensando em sair do caminho, já não vou sair mais, eu vou continuar até chegar no meu alvo, que é Cristo. Amém? Feche seus olhos enquanto os irmãos louvam. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Oh Deus, glória a Deus. Se me amardes verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador, Aqueles que choram, o Espírito da verdade, que o homem não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. oh glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos Guardaram os teus mandamentos. e os guarda, Este é o que me ama. Aleluia. Esse alguém me ama, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluia. quero te amar mais, Senhor. Quero te amar, Senhor. Quero te amar mais, 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 Senhor. Portanto, o Senhor esperará até que volte para Ele, para que lhes mostrar o seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel. Felizes os que neles esperam. Ó povo, eu vou mudar de vez de Sião, vou falar: ó povo, casa de oração, que mora em Contagem, você chorará, mas você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá os seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão o seu mestre com os próprios olhos e seus ouvidos ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho, o qual deve andar. E não se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Ah, Pai querido, o Senhor sabe a situação de cada um que está aqui nessa noite. Aqueles que saíram fora do caminho, aqueles que precisam realmente permanecer no caminho, aqueles que às vezes estão no caminho, mas querem sair do caminho. Oh Deus, aqueles que ainda não conhecem este caminho, que através da minha vida, dos meus irmãos, Deus, eles possam, Deus, conhecer este caminho.
Assim como os discípulos caminharam com o teu filho, eles entenderam que, mesmo eles não conseguindo entender que Jesus era o caminho, mas Jesus mostrou para ele que ele era o caminho, era necessário eles passarem por este caminho. Assim como o profeta Isaías diz, olha, vai sair uma voz que vai dizer, este é o caminho, andai por ele. Que nós não possamos estar confundidos e nem enganados diante do caminho que o Senhor tem para nós, papai. A tua palavra diz que aquele que nele crê não será confundido. E que assim nessa noite, papai, nós possamos, ó Deus, permanecer neste caminho. Permanecer neste caminho, caminhar, Senhor Deus, encontrar a verdade, que é a resposta o qual nós precisamos. E assim ir em direção à vida que é o nosso alvo, a nossa vida eterna, que é Cristo. Oh, Pai querido, então no nome de Jesus, abençoe aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que futuramente vão estar ouvindo essa palavra. E que se por algum motivo desistirem do caminho, ou se não souberem qual é o caminho, que eles possam conhecer, papai, através da minha, da vida de cada um dos meus irmãos, e que eles possam permanecer e jamais ser abalado. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e cremos e acreditamos, que o Senhor, papai, já está abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos permanecer no caminho ou não? O que é o caminho? Hein? Aleluia. Caminho é Jesus. Ficou meio na dúvida, mas é Jesus mesmo. Não tem outro não, viu? O caminho é Jesus. Amém? Ele não é só o caminho. Ele também é a verdade. Ele é a vida. Então não tem outro caminho. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ter esse momento, querido.